Ok, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia novamente, depois desta manhã termos esse café maravilhoso. Já estou deixando aqui na gravação para botar inveja em quem não veio. E é claro, além do objetivo da comunhão, lembrança do domingo da ressurreição. Hoje é 17 de abril, nós vamos para a nossa aula número 22 e vamos iniciar a lição 12, a ambição do cristão. Essa palavra parece aquele clickbait, aquela palavra para fisgar você, e como assim a ambição do cristão? Mas é porque nós vamos ver como que biblicamente a gente redireciona os nossos desejos, nossos anseios, nossas ambições para aquilo que realmente está focado em Deus e na sua palavra. Estamos começando nossa EBD estritamente no horário, mesmo com o nosso café da manhã. Isso é que eu gosto de ver. E Deus possa nos abençoar nessa manhã. Oremos. Deus querido, nós te louvamos pela tua palavra que vamos compartilhar hoje, o pão da tua palavra, depois de termos compartilhado o pão no nosso café da manhã. Que a tua palavra, Deus, venha falar poderosamente as nossas vidas, fazendo-nos questionar procedimentos, atitudes, decisões e colocando, Deus, de acordo com aquilo que tu tens para nós. Abençoa, Pai, nossos corações, nossas mentes, para que teu Espírito possa ter a voz principal, possa falar e ser ouvido e ser atendido, e que a nossa resposta seja glória, algo de glória para o teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nosso texto hoje é Mateus 6, 19 a 34, como eu disse, lição número 12, a ambição do cristão. Vamos começar na nossa breve introdução aqui. Todos os homens, por natureza, são ambiciosos. A questão é que tipo de ambição influencia nossa vida. O jovem rico, por exemplo, tinha mais ambição pelas suas riquezas do que pela vida eterna. Mesmo sendo simpatizante das coisas de Deus, sua ambição ficou claramente demonstrada. Então, qual é a sua ambição? A importância de nos avaliarmos é porque a atitude de alguém quanto a riquezas e bens se torna um medidor da sua justiça. Como isso acontece? Vamos voltar para o exemplo do jovem rico. Infelizmente, é isso que eu tenho falado tantas vezes, irmãos, da necessidade de você ter uma boa teologia bíblica. Em outras palavras, você compreender a palavra de Deus e a sua teologia em todo o seu contexto. Então, quando Jesus se vira para esse jovem rico e o jovem pergunta antes, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você conhece a passagem, né? E Jesus, depois de outras coisas, ele fala, vá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e siga-me. Em outro evangelho diz, e terás um tesouro no céu. Bem, algumas pessoas pegam esse texto dizendo assim, Jesus é contra as riquezas. Isso é que dá uma fraca teologia bíblica. O foco não é esse. O foco é que, para esse jovem, isso era a coisa principal da sua vida, sem a qual ele não conseguia viver. E essa é uma ótima maneira, meus irmãos, de nós identificarmos uma idolatria na nossa vida. Identifique aquilo ou aquele sem o quem você não consegue viver. Então, é um conceito complicado na mente do cristão, a nossa vida perder o sentido, porque tal coisa não está lá. E Deus, como não deixaria de ser, irmãos, não nos deixa sem um ótimo exemplo na Bíblia, que de novo é Jó. Ele literalmente perde tudo, quase perde todos, fica só a mulher. Eu até acredito que algum demônio chegou para Satanás e disse, Senhor, o senhor esqueceu da mulher dele. E Satanás disse, eu sei. Por causa do que aconteceu. Ela foi deixada e ela foi mais um teste na vida de Jó, porque ela diz, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então, meus irmãos, como é que está o meu coração? Eu estou falando para vocês aqui, meus irmãos, mas eu estou com o olho no peixe e outro na fritura.
Porque enquanto eu estava estudando essa semana, eu estava pensando, quais são algumas coisas que eu sentiria em demasiado, demais da conta, se tais coisas estivessem ausentes da minha vida, ou pessoas. Porque se nós não tivermos a suficiência da nossa vida naquilo que o Senhor Jesus tem nos dado e na própria pessoa do Senhor Jesus, alguma coisa está muito errada. Repare que eu não estou falando, meus irmãos, que você tem que ser imune à tristeza. Isso é ilógico, inumano. Não é isso. É quando a nossa vida é avaliada por causa daquilo ali. A nossa vida é centralizada naquilo ou naquele. E eu não consigo viver dessa maneira. Então, quando o último parágrafo fala que a avaliação disso e a nossa atitude, né, para com isso é um medidor da nossa justiça, é porque esse é o grande tema do Sermão do Monte, que a nossa justiça seja maior que a justiça dos escribas e fariseus. Então, tudo que Jesus está colocando aqui, com certeza o povo estava dando uma lembrada do seu fariseu que conhece ali, né, o camarada que ele já conheceu a vida, que vivia de uma maneira, ou dizia uma coisa, mas vivia de outra. Então eles falavam sobre pobreza e sobre contentamento, mas viviam de maneira larga, porque a posição deles lhes dava isso. Essa é uma das razões porque eles eram tão temerários de que Roma os tirasse o domínio. Domínio fictício, né? Porque eles não tinham de verdade. Não podiam fazer nada se o procurador de Roma não deixasse. Por quê? Porque eles viviam muito bem. O que destaca, meus irmãos, só um parênteses aqui, quão mais incrível foi a decisão de Paulo. Porque Paulo vivia na nata da sociedade e agora ele passa a ser um pária perseguido. Saulo vivia aqui, Paulo vivia aqui. Por isso que ele fala aos Filipenses que ele considerou tudo aquilo como perda para ganhar a Cristo. Paulo é um ótimo exemplo contrário do jovem rico. Porque ele, de fato, ele não vendeu tudo que ele tinha, mas ele perdeu tudo que tinha. Se ele tinha uma casa bonita em Jerusalém, não sei, como fariseu, ele não tinha mais. Provavelmente os bens dele foram retirados e dados ou alguma coisa assim. E logo ele sobrevivia da bondade da igreja e, obviamente, do cuidado do Senhor. Então, meus irmãos, nós vamos entrar agora num tema, e detalhe, de novo, é um texto tão conhecido que até dói de como a gente não presta de verdade atenção em alguns textos bíblicos. E eu quero convidar-nos a perceber isso e a dar essa atenção na manhã de hoje. Antes do texto, nós temos sempre esses objetivos aqui no quadro à esquerda. Vamos vê-los primeiro. Objetivo: saber, entender que a verdadeira ambição do cristão é o reino de Deus. Em outras palavras, não é o reino da terra. Sentir, desejar amar e evangelizar as pessoas perdidas. Agir, buscar primeiramente o reino de Deus acima de qualquer coisa. Então, antes de nós entrarmos no texto, meus irmãos, o grande problema aqui é que isso significa que amanhã você não vai para o trabalho? Ah, não vou para o trabalho, porque isso é uma coisa muito mundana. Não é isso. Não é mesmo. Esse é o nosso grande dilema. Como manter a nossa vida funcionando na face da terra, mas não sermos engolfados por esta vida? Nós tínhamos um companheiro na igreja do Rio de Janeiro e nós tínhamos colocado uma condição, eu como líder do grupo de louvor, uma condição para participar do grupo de louvor. Você tem que participar da igreja. Porque na década de 80 e 90, irmãos, começou a criar assim um certo estrelismo no pessoal do louvor. Da onde eles tiraram, não tenho a mínima ideia, do mundo gospel, é claro, em que literalmente o pessoal tocava, alguns iam embora. Então acontecia a vera nas igrejas. Acabaram de tocar, às vezes quando chegava assim, a gente vai tocar mais alguma coisa? Porque eu estou precisando ir e tal. Sempre tinha um motivo para a pessoa ir, para ser um artista. Só faltava passar e pegar o cachê. Para evitar esse tipo de confusão chegasse na nossa igreja, a gente colocou a regra seguinte: você vai tocar no louvor, você vai participar da igreja. Você vai estar nos cultos,
você vai estar no culto de oração, você vai estar na EBD. Se fosse hoje em dia, ainda diria, você vai estar no grupo de vida. Você vai participar da igreja a quem você supostamente ministra. Não tem estrelismo aqui, tem servo. E aí, nosso baixista falou que não podia, por causa do trabalho. Eu dei a ele uma escolha. Eu falei, não tem problema. Porque, irmãos, não era por causa do trabalho. É porque ele queria fazer além para poder crescer no trabalho, poder ser reconhecido, porque é direito dele. Mas como diz o velho ditado, como você diz sim a uma coisa, você diz não a outra. Eu falei, sim, meu querido, mas nós não temos condição de ter uma pessoa que aparece que nem o cometa Halley de vez em quando e vai-se embora. Aí eu dei a ele uma escolha, ele fez a escolha dele e a gente perdeu o baixista. Por quê? Porque ele não consegue equilibrar 2 áreas da sua vida. E, de novo, não estou me referindo a não ter que trabalhar, mas a maneira como ele queria lidar com o trabalho dele de uma maneira que consumia todo o tempo que ele tinha e sobrava pouco para a obra de Deus. Eu falei, então você já escolheu o que é o mais importante na sua vida. Essa é uma ilustração, mas olha o parênteses, meus irmãos. É por isso que eu falo para os irmãos. Sabe como acabou isso? Ele esfriando, fora da igreja e desviado. Sabe, um filme que eu já vi diversas vezes. As suas escolhas têm consequências. E os fatos vão se acumulando e depois você diz assim, eu não sei como isso aconteceu. Eu dou vontade de levantar a mão e dizer, eu sei. Porque há 3, 4, 5 anos atrás eu cantei para você essa pedra. Porque, irmãos, nas palavras de Obadias, eu não sou profeta nem filho de profeta. Mas quando você fica 4 décadas vendo a mesma coisa, você começa a ver um padrão. Um triste padrão que acontece na vida espiritual quando a gente não se utiliza das cercas de proteção que Deus, e através da sua igreja e liderança, tem colocado para nossas vidas. Então fica aqui esse alerta, né? Então vamos ver o que o nosso texto tem hoje, texto tão conhecido como eu falei. Vamos lá, versículo 19, todos juntos. Bonito EBD, tô achando que tem que ter café da manhã todo domingo. Vamos lá, irmãos, juntos. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar,
o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Como eu mencionei agora há pouco, irmãos, lendo o texto da ressurreição, a cabeça do expositor fica vendo todos os meandros desse texto. E eu confesso, isso é um texto para 4 domingos, não é um texto para 2, não. Mas é EBD, né? Então vamos nos conter. Contenha-se, homem. Vamos começar, irmãos, do versículo 19 a 21, sobre a questão do tesouro. O enfoque que Jesus dá nesse texto é sobre durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida. O tesouro sobre a terra se perderá, mas o tesouro no céu permanecerá. Tem uma frase muito bonita, eu não lembro se é de Leonard Ravenhill, dizendo que não ocupe a sua vida em coisas que não têm valor eterno. É por aí. Número 1, tesouro sobre a terra. Jesus é enfático, ele diz, não acumulem. Tesouros na terra não devem ser a cobiça do cristão, pois são destrutíveis, vulneráveis. Os fariseus erravam em achar que eram abençoados porque eram ricos, mesmo sabendo que a origem era questionável. Nós vamos ler esse texto já, mas a primeira forma com que o tesouro na terra passa, Jesus usa a figura da traça. Repare que tem tudo relação com aquilo que ele vai prometer, né? Os tesouros orientais incluíam roupas caríssimas, muito finas, que facilmente eram destruídas por pragas e por traças. Vamos dar uma olhada naqueles textos ali, mas deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, que estava carregando. Vamos lá para Lucas capítulo 12. Versículo 13. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Qual é o problema do pedido desse jovem, meus irmãos? Na cultura judaica, ele não havia sido destituído, certo? O primogênito, a gente discutiu isso muito no final agora de Gênesis, né? Ele tinha, sim, a maior parte da herança, ele é o primogênito, é uma ótima figura do Senhor Jesus como primogênito de toda a criação, mas isso não significa que os outros filhos saem da herança do pai de mão abanando, de forma nenhuma, apenas que a sua herança é menor. Então, indignado, inconformado com isso, ele procura Jesus dizendo, pede que o meu irmão divida aquilo que ele ganhou comigo. Ou seja, eu quero parte da herança do primogênito. Algo que não tinha nem sentido ele pedir, o que mostrava só o quê? Ambição. Se a cultura e a maneira familiar da época, certo, era uma, por que ele estava pedindo parte de uma herança que ele não tinha direito? Uma vez que ele, de novo, ele não estava na rua da amargura, ele não estava com a mão na frente e outra atrás, ele havia sido suprido também. E aí Jesus toma, meus irmãos, isso como uma oportunidade de ensinar sobre o perigo da ambição. A ideia aqui, meus irmãos, na figura, na ilustração, melhor dizendo, do homem com a sua colheita, é que ele tinha os celeiros, ele estava suprido. Qual deveria ser a atitude dele? Segundo, inclusive, a cultura judaica, compartilhar com aquele que não tem.
Mas em lugar disso, o que ele faz? Eu vou guardar mais. E eu vou guardar mais, e eu vou guardar mais. Irmãos, isso aqui mostra as duas coisas para nós. Nós devemos sim, inclusive tratamos disso na aula sobre princípios bíblicos, sobre finanças, nós devemos guardar, e em lugar de usar tudo que ganhamos, pouco ou muito, no mesmo mês, devemos guardar para uma necessidade futura, certo? Então, uma doença, né? Ou um problema sério que tem que consertar na casa, uma reforma que custa mais do que você pensou que ia custar, né? Testemunho pessoal, amém. Então, você tem que ter aquilo guardado para suprir aquela surpresa na sua vida. Ou um projeto, né? Não só coisas ruins, mas você quer viajar, quer fazer um descanso com a sua família, você tem aquilo que está guardado. A ideia, meus irmãos, é que quando isso é só o que nós fazemos, nós estamos seguindo só metade do que esse homem está... só a parte correta que esse homem tinha, que era guardar parte da sua colheita. Agora, o excedente, ele deveria compartilhar com alguém. Então, a gente já tratou isso várias vezes, irmãos. Quando a gente fica pensando, ou alguém pensa, nossa, a minha igreja não faz nada no social. A pessoa não dá um centavo para ninguém. Ela não compra nem o negocinho do sinal de trânsito que o outro está vendendo para ajudar. Ela não dá nem um saco de farinha para a família pobre, mas a igreja não está fazendo nada pelo social. Na verdade, ele não está fazendo nada pelo social. Então, irmãos, a nossa prerrogativa mensal deve ser olhar no nosso orçamento e olhar como eu posso ajudar alguém. Porque é inadmissível alguém passar fome perto de nós e nós não ajudarmos. Chegou ao meu conhecimento essa semana que um dos rapazes que estão trabalhando lá em casa, depois já desse tempo todo, ele não está trazendo comida. E aí, me falaram isso, eu fui ver onde ele tinha saído de casa, ele estava lá na esquina, em pé. Esperando, rapaz, aquilo foi de cortar o coração, esperando o horário de almoço passar. Aí eu cheguei mais perto para ele poder me ouvir pelo som dos carros. Falei, vem aqui, falei, vem almoçar. Não pode, em absolutamente nenhum caso, irmãos, uma situação dessa passar batido na nossa vida. Eu fiz nada demais. Eu não estou dizendo assim, nossa, como o pastor é bondoso, caridoso. Tudo pelo social, juntos chegaremos lá. Meu nome é trabalho. Nada dessas palhoças de político, não. Isso é um denominador comum mínimo do comportamento cristão. Você vê a necessidade, você preenche a necessidade. Esse era o problema do homem dessa história aqui. Tudo que ele ganhava era só para si, só para si, só para si. E os fariseus, meus irmãos, eles tinham um ótimo exemplo de como eles transgrediam ainda mais essa necessidade do próximo. Vocês lembram da mensagem de Marcos sobre a Corbã? Eles pegavam alguma coisa e doavam para a obra para que eles mesmos usassem. É como se eu pegasse, eu tenho R$1.000 guardado, aí eu dou esse dinheiro para a obra como uma oferta para o ministério pastoral. E adivinha quem é o pastor? Sou eu. Então eu vou usar. Aí meus pais estão passando necessidade. Olha, eu queria muito lhe ajudar, mas isso eu não posso porque é Corbã. Essa oferta não pode porque você não é sacerdote, papai. Então eles faziam isso para que eles usassem do que era ofertado e não pudessem ajudar nem os seus familiares. Mas, irmãos fariseus, a gente vê e pensa, pô, Jesus não era muito duro com esse pessoal, não. Ele não foi duro o suficiente para a minha medida. Mas é que eu sou homem, né? Não sou tão misericordioso assim. Porque eles eram tristes. O que mostra, mais uma vez, a cobiça, a ambição apenas das coisas materiais. E aí, outro texto que temos aí, meus irmãos, é Tiago, capítulo número 5. Versículo 2 e 3. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles terminará contra vocês e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Então, novamente, a crítica àquele que vive unicamente para si e mostrando como você pode guardar uma coisa e perder tudo. Eu me lembrei de algo. Na década de 90, quando Collor subiu ao poder, teve
problema sério nas igrejas. Por quê? Algumas igrejas estavam guardando dinheiro como a nossa para construir, é verdade. Mas outras estavam apenas guardando dinheiro. Estavam acumulando uma conta bancária que subia e crescia. E na época a poupança dava muito mais do que hoje. Ela realmente, por um tempo pelo menos, repunha aquilo que a gente perdia. E as igrejas estavam lá deixando. E aí, meus irmãos, se foi Deus ou se não foi, eu não vou dizer. Mas sabe como é que é o povo, né? Gosta de ver as coisas assim, às vezes meio místicas. E algumas disseram que as igrejas foram castigadas, porque em lugar de usar o seu dinheiro para abençoar a obra missionária, por exemplo, né? Estavam apenas guardando dinheiro. A gente guarda dinheiro com um projeto. No nosso caso, a construção da sede. Ou alguém guarda um dinheiro porque quer comprar um ônibus para fazer uma viagem missionária. Ok, mas estava se referindo às igrejas que guardavam sem absolutamente nenhum objetivo. Nem usavam para uma obra um projeto que queriam fazer e nem abençoavam a obra de Deus de alguma maneira. Igreja, inclusive, se você mandasse uma carta dizendo, olha, eu vou para uma viagem missionária, você quer nos ajudar? Olha, a gente não está podendo. E com milhões na conta. Eram cruzados, mas eram milhões que estavam na conta. Essa é uma surpresa, meus irmãos, que mostra como a gente não pode confiar em algo material que nós temos. Ok? Bem, letra B. Toda a parte aí vai ficar, vai mudar só a letra B ali. A ferrugem. A oxidação desgasta coisas de valor, objetos de ferro. E aí, finalmente, ele fala na letra C, meus irmãos, dos ladrões. Na versão revista atualizada, eles usam a expressão escavam e não arrombam. Por quê? Preferiam escavar as paredes de barro a arrombar as portas. Porque você está numa época em que as casas muitas vezes eram feitas como a gente chama hoje de pau a pique, não é isso? É apenas madeira forrada com barro. Então era mais fácil você bater, quebrar aquele barro e escavar por ali, do que abrir uma porta que às vezes era feita de madeira sólida e difícil de arrombar. Entravam nas casas e levavam os tesouros. Por maior que fosse o cuidado das pessoas, não podiam conservar seus tesouros na terra. Então veja, meus irmãos, nesses 3 itens que Jesus coloca, né, a traça, a ferrugem, os ladrões, ele está apenas dizendo a mesma verdade. Nossas posses materiais, elas são perdíveis de uma maneira ou de outra. Não há como você garantir 100% que você vai ter aquilo para sempre. Ah, pastor, mas hoje em dia tem seguro. Pode até ser. Mas você, se eu falasse assim, olha, fulano vai entrar na sua casa tal dia, vai levar tudo, mas não se preocupe, você tem seguro. Você deixava? Porque as coisas além, né, do valor financeiro, tem valor emotivo, emocional, sentimental. Fora o aborrecimento de você ter que reconstruir ou recomprar tudo aquilo que você tinha. Essas coisas não possuem ou não trazem para nós absolutamente nenhuma segurança. Mas eu queria acrescentar, meus irmãos, mais um item aqui. A nossa saúde. Às vezes nós esquecemos, e acredite, jovens, você logo será lembrado, como a nossa vida é frágil e passageira. Diz que o senhor entrou na internet, no médico online, para descobrir o que estava errado com ele. Resultado, você está ficando velho. A Bíblia fala, inclusive, que o tempo vai passar e o que resta é enfado e canseira. Alguém já disse também que se você acordar depois dos 40 e nada doer, é que provavelmente você está entrando em coma. Pastor, mas o que está querendo dizer? Estou querendo dizer, meus irmãos, que às vezes a gente é tão, né, meio que poderoso, porque a gente faz isso, faz aquilo, dá cambalhota e tal, no alto dos nossos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, mas não se preocupe. Logo, a sua humanidade vai mostrar o quão frágil você é, ou seja, mesmo algo que não é necessariamente adquirido, material e tudo mais na nossa vida, ela tem prazo de validade. E o desgaste físico ou as doenças vão nos mostrar o quão frágil nós somos e como nós precisamos depender de Deus. Pastor Paulo César Brito, lá do Rio de Janeiro, ele é médico, ele falava assim, quero dizer uma coisa para os irmãos, vocês são todos pacientes terminais. Mesmo que dure 50 anos para acabar o prazo, mas todos, é verdade, alguém aqui vai ficar para a sementeira. Não acontecendo o arrebatamento em nossa
vida é o que nos resta. Porque precisamos, irmãos, que o corruptível seja revestido de incorruptibilidade. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15. É necessário, meus irmãos, essa maneira como o Senhor programou a nossa vida, para que a gente possa valorizar ainda mais a vida eterna que nos aguarda, onde não teremos mais nenhum desses problemas. Mas essa também é uma coisa que vai se com maior facilidade do que a gente pode sequer esperar. Então, esses são os tesouros que ele menciona na terra, mas quais são os tesouros no céu? Se Jesus diz para juntar tesouros no céu, não podemos ter dúvidas que essa deve ser a atividade prioritária de nossa vida. Vocês se lembram, irmãos, há algum tempo atrás, muitos anos na verdade, que eu escrevi um artigo no boletim sobre guardar coisas para um país futuro que você ia viver? Era mais ou menos assim, vou resumir. Alguém lhe procura e diz o seguinte: a partir de hoje, certo? Já está marcado que você vai ser transportado para outro país. Não há câmbio entre esses países. Você não pode como acumular reais e cambiar para dólares ou euros, ou ienes, ou rublos, ou pouco importa. Não tem câmbio entre esses países. O que você produzir aqui vai ficar aqui. Mas você pode aqui produzir coisas para usar lá. E aí você pergunta, quando é que eu vou? Isso a gente não pode lhe dizer. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos. Aí o personagem dessa pastoral que eu escrevi, eu nem lembro nem onde está e quanto tempo foi, mas ele diz, então eu vou começar a produzir aqui o suficiente para a vida que eu vou viver lá. Porque a qualquer momento eu posso partir e não vou levar a minha Mercedes, eu não vou levar meu triplex. Não, triplex tem dono. Ele diz que não é, mas tem. Meu duplex, então. Eu não vou levar nada. Eu não vou levar meu sítio em outra cidade. Atibaia também não pode, porque é dele. Eu não vou levar nada. Não vou levar meus bens, minhas roupas, meu PlayStation 5, o que quer que seja que você valoriza mais aí. Não vou levar nada. Então ele começa a trabalhar para ganhar no dinheiro do outro país. A ilustração, meus irmãos, ela é bem na cara, né? Do que eu estou falando. Porque esta é a sua vida. Esse era um programa de televisão antigamente. Esta é a sua vida. Absolutamente nada do que nós estamos ganhando aqui levaremos, e a gente sabe muito bem, jamais teve um caminhão de mudança atrás de um rabecão ou de um carro de funerária. Não somos o Egito Antigo, mesmo que fizesse não funcionava também, porque os tesouros deles que foram enterrados ficaram para os descobridores saqueadores de túmulo depois, né? Mas nós podemos, como Jesus está nos aconselhando aqui, trabalhar aqui e ganhar a moeda de lá. Porque, irmãos, eu não sei porque não temos detalhes como a sociedade vai funcionar. Mas eu já falei e repito, você não vai ficar vestidinho de branco, com uma lira na mão, pulando de nuvem em nuvem. Isso é a historinha da Mônica, do Cebolinha, do Maurício de Souza. A Bíblia deixa claro nas dicas que ela nos dá, que na verdade o que vai acontecer é que a sociedade vai ser restaurada. Até cidade tem, a Nova Jerusalém. Então, como eu disse, os detalhes não sabemos, mas uma coisa eu sei, não vai ter buraco de rua, não vai ter trombadinha, não vai ter nada disso. Tudo que é ruim do caos urbano não vai haver. Mas nós vamos viver em sociedade. O problema, irmãos, é que eu vejo que muitos de nós se contentam em estar salvo. Mas nem Jesus diz para você se contentar em estar salvo. Porque no nosso texto ele diz que nós devemos acumular tesouros do céu. Então, eu estou salvo mesmo, né? Então, se eu estiver lá, num barracãozinho de papelão, tá bom. Como você é tão humilde. Será? Será que é realmente isso que você quer? Ou é apenas aquilo que você se contenta? Porque você sabe que depende daquilo que você está fazendo aqui. Aquilo que a Bíblia chama de galardão, meus irmãos, nós não sabemos qual será o alcance na eternidade.
mas ele é fato. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, ou domingo que vem. Mas ele é um fato bíblico de que se nós tivéssemos um medidor digital sobre a cabeça de cada um, né? Medidor de galardômetro, nossas medidas seriam diferentes. Talvez até nos surpreenderíamos. Talvez você se surpreenderia. Nossa, do pastor está tão pequenininho. Pois é. Porque Deus não vê como vê o homem. Então, meus irmãos, como é que a gente torna tesouros no céu a nossa prioridade? Letra A. Primeiro, o que é esse tesouro no céu? Primeiramente, meus irmãos, é o caráter semelhante ao de Cristo, maturidade cristã, perfeita varonilidade, plenitude de Cristo, tudo isso. O aumento da fé, da esperança e do amor, coisas que permanecem e levaremos para o céu. Esse tesouro é indestrutível e não pode ser roubado. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a base para que qualquer outra coisa eternamente valiosa seja feita na nossa vida é a minha e a sua transformação pessoal. Uma pessoa carnal, um crente carnal, um crente que não se deixa transformar, qualquer coisa que ele fizer será contaminado pela sua natureza não transformada. Detalhe, eu estou falando um crente. Porque eu e você sabemos, meus irmãos, que tem cada irmão carne de pescoço, que quando ele entra na carne não é nem picanha nem filé, é chambari mesmo. De tão ruim que a coisa é. É o camarada que passa 5, 10, 15, 20, 30 anos e ele nunca se transforma. Quer seja porque ele tem um temperamento explosivo toda hora e não sabe se controlar, ou porque ele vive de maneira humana. Ele não pensa espiritualmente, ele não vive a sua vida espiritualmente. Às vezes até porque não foi ensinado, mas o fato é que ele vive de maneira carnal e não de maneira espiritual. E aí o que ele fizer, meus irmãos, dificilmente será realmente aproveitável. E aí cai lá em 1 Coríntios capítulo 3, que o fogo revelará se aquilo que ele fez é de palha, madeira, feno, ou seja, não teve valor nenhum e será consumido pelo fogo, ou se foi pedras preciosas, ouro, né? E tem valor eterno. Só que quando nós falhamos, meus irmãos, nisso, a segunda parte não tem como acontecer, que é o último parágrafo. Como um resultado desta primeira parte, o crente em Cristo irá desenvolver a prática das obras que glorificam e servem a Deus. Obras essas que têm o seu valor quando feitas realmente para Deus e perdem o valor quando não são. Então vamos lá, meus irmãos, ver como a Bíblia fala sobre isso. Vamos começar do começo. Em Efésios 4:13, rapidamente, que está lá em cima, vemos que o nosso objetivo é que cheguemos até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Este, seguindo o capítulo no seu contexto, irmãos, é o objetivo desta manhã, por exemplo. É o objetivo da liderança da igreja, é treinar os santos para a maturidade. A maturidade, irmãos, não significa tempo. Seria muito interessante, né? Nossa, estou completando mais um ano de conversão. E automaticamente, né, ser promovido. Ter tipo um fundo de garantia por tempo de salvação. FGTS espiritual. Não, mas não tem. Infelizmente, irmãos. Como se fosse nas Forças Armadas, né? Cumprir um tempo, aí recebe uma promoção automática. Ah, que legal. Mas não funciona. A maturidade vem por real crescimento, por palavra de Deus sendo aplicada constantemente na nossa vida, ok? Bem, e aí chegamos à segunda parte. No mesmo livro de Efésios, irmãos, 2 capítulos para frente, ou para trás, perdão, você tem o famoso versículo 10, que muitas vezes é esquecido, porque a gente só lembra do 8 e 9. 8 e 9 a gente gosta, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Viu? Vocês dessa religião aí, é graça. Leia o texto até o final. Leia o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, irmãos, as obras acompanham a salvação e isso tem sido muitas vezes negligenciado na vida de muitos cristãos.
em boas obras, não é necessariamente caridade, mesmo que inclua, mas é a transformação pessoal, é o serviço cristão, é a evangelização. Em outras palavras, irmãos, é absolutamente tudo que a palavra de Deus nos fala. Você jamais vai poder chegar para alguém e dizer assim, não, isso aí não é meu ministério, isso aí não é meu dom. Porque se é uma ordem, não depende da sua capacitação que supostamente você acha que não tenha. Depende unicamente de obediência. Obediência gera recompensa. Irmãos, isso é verdade até no reino animal. Como é que você treina um animal? Conversando com ele? Não, eu decidi que você vai ser um cachorro diferente. Você não vai mais ficar com a cara na mesa fazendo assim para mim o tempo todo. Fato real, desculpe a redundância, mas acontece todo santo dia lá em casa. Mas eu resisto, irmãos. Eu dou no máximo 2 fatias de presunto. No máximo. Eu detesto o negócio de ficar mimando o cachorro. Então você não vai mais fazer isso. Você vai agora sentar pacientemente e não vai fazer cara de filhotinho me pedindo as coisas. Ele vai me atender? Recompensa. Você ensina e ele faz, você dá um treat, né? Coisinha para ele comer lá. Tira gosto para ele comer. É sempre assim. Oi? Petisco? É, petisco. Dá um petisco para ele comer. Você treina. Pastor, você está dizendo que o Senhor está nos treinando? É, aparentemente a gente não está respondendo muito bem. Antes fosse. Porque, meu querido, você não está tendo petisco, tira gosto. Você está tendo refeição completa da parte do Senhor constantemente. E ainda não aprendemos. Você quer ver só? A mesma criatura que chega para mim, pastor, muito obrigado por ter trazido essa ideia do devocional. Irmãos, essa é uma história verdadeira. O devocional para a nossa igreja, esse hábito. Nossa, na igreja que eu vim não tinha isso. Blá, 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 blá. Glória a Deus, aleluia. Beleza. Pula 6 meses. A vida está uma desgraça. Aí a pessoa vem por Muro das Lamentações, também conhecido como gabinete pastoral. E aí ele vem porque a vida está assim, está assado. Eu ouço. Eu pergunto, tá bom, meu irmão, minha irmã. Como é que está a sua vida diária com Deus? Ah, pastor, não faço devocional há uns 2 meses. Recebeu a bênção, porque estava fazendo devocional. Estava fazendo o que quer que seja, meus irmãos. Estava colhendo os frutos. Já não disse para você que não é um petisco? Está recebendo uma recompensa completa, já que, não estou nem falando da eternidade, né? Mas ele ignora essa recompensa e faz o contrário. Por isso que eu digo, meus irmãos, nós não fomos adestrados o suficiente. Porque nossa livre agência, melhor dizendo, nos leva a escolher contrariamente àquilo que Deus mostrou. Isso você vê no Antigo Testamento o tempo todo. Eles obedecem, faz tudo certo, né? Então Deus fala assim, manda só meia dúzia que eu vou dar a cidade para vocês. Vocês estão demais. Ele vai lá, bom. Próxima cidade, fazem tudo errado. Aí levam uma coça. O Senhor nos abandonou. O povo de Israel era um pouquinho cara de pau. Eu também. Porque o Senhor não nos abandonou. Nós apenas estamos que nem a criança que fica testando limites e vendo, da outra vez eu fiz assim, e eu fui tão abençoado que tive que pedir para botar na quentinha porque tive que levar para casa, não deu para comer tudo. Será que se eu fizer diferente, aí quebra a cara, o Senhor foi injusto. Ou se não falamos isso, começamos, Senhor, por quê? Separado com acento flexo no E. Por quê? Apenas isso. Porque eu quero justificar o fato de que eu não estou vivendo da maneira como a palavra está dizendo ali. Eu não estou vivendo de uma maneira que as minhas obras apontem para a minha fé. E querido, isso é um desafio diário. Em pequenas coisas ou em coisas enormes.
de como vamos responder com boas obras aquilo que acontece na nossa vida. E o outro texto, irmãos, também mencionei agora, é 1 Coríntios capítulo 3, que é exatamente o texto que fala sobre a recompensa dentro daquilo que nós fazemos. Vamos lá relembrar esse texto. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém, aí agora entra a gente, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz. Porque será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, esse é um texto tão conhecido, irmãos, que fala como absolutamente tudo aquilo que nós fazemos está sendo avaliado, recompensado pelo Senhor, não por causa do tamanho, não por causa do vulto, não por causa do estrondo que fez, mas por causa do nosso coração. Se fizemos realmente para o louvor do Senhor, para a sua glória, se fizemos de fato de coração. Se fizemos para os homens perceberem, o Senhor Jesus inclusive fala no Sermão do Monte, já passamos por esse texto, nós já recebemos a nossa recompensa. Então, não sobra mais nada nessa situação. Então, irmãos, o nosso resumo desse slide é: qual tem sido a motivação do meu coração? Se eu vou receber algo da parte do Senhor, eu tenho recebido de acordo com um coração realmente dedicado, um coração que tem dado do seu tempo, dos seus talentos, dos seus bens, para a glória do nosso Deus. Paulo fala que nós temos esse tesouro aonde? Em vaso de barro. Esse é provavelmente o meu versículo preferido de toda a Bíblia. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência desse poder seja de Deus e não nossa. Vaso de barro. Você está escavando como arqueólogo. Inclusive, isso lembra os manuscritos de Qumran. Acharam aqueles potes de barro. Que valor que tem? No mercado tem potes novos, muito mais bonitos. Até que alguém abriu e descobriu lá dentro manuscritos valiosíssimos, inclusive o livro do profeta Isaías inteiro, do começo até o final. Esse era um tesouro em vaso de barro. Na nossa vida, Paulo está ilustrando, meus irmãos, sobre, é claro, o Evangelho. Nós temos o tesouro que transforma a vida de pessoas dentro da limitação que somos nós. E é isso que devemos compartilhar. Essa é uma principal obra que precisamos fazer. Então, aproveitando, meu irmão, como tem sido o seu investimento desse tesouro nos seus alvos evangelísticos recentemente? Espera aí, deixa eu dar uma rezinha. Você tem alvos evangelísticos? Não tem como investir na vida de alguém que não existe. O que você tem feito? Quanto tempo você tem gasto? Quanto tempo você tem gasto em oração por essas pessoas? Pastor, mas é muito difícil. Eu sei. Se não vier hoje, o meu evangelista vai completar 3 domingos me dando bolo. Já pode pedir música. É difícil. É trabalhoso. Agora, conta pra mim. Até parece que você se converteu facinho, né? Como é que foi sua conversão? Ah, pastor, eu era uma pessoa muito boa. Estava buscando Deus. Me conta outra. Nós demos trabalho, irmãos. De uma maneira ou de outra. Mas ainda assim, alguém praticou as suas boas obras, alguém investiu e cá estamos nós. Pela graça de Deus. Letra B. Se são esses os tesouros, e como ajuntá-lo? Essa poupança,
ocorre à medida que nos dedicamos, concentramos-nos e damos mais tempo e valor a nos encontrarmos com Deus e sermos transformados dia após dia, de glória em glória, alcançando o nosso destino de sermos semelhantes a Jesus Cristo. Essa atividade temporal culminará em resultados eternos. É o investimento mais seguro da vida. Vamos dar uma olhada nesses textos, meus irmãos, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. E todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou em outra versão, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E o tão conhecido texto de Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quero juntar a esse, irmãos, o texto de Filipenses, que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo. Deus está interessado no seu crescimento. Deus tem investido no seu crescimento. Deus não tem nenhum interesse de você ficar estagnado, parado, morto na água, sem crescimento, sem mudança na sua vida. Isso não pertence à agenda e à natureza de Deus. Deus jamais vai dizer assim, ele já foi até ele foi até além do que eu esperava, vou dar uma chance, uma pausa nele aí, vou investir em outros que estão piores. Não. Até o último dia da nossa vida, o nosso Deus está comprometido com o nosso crescimento. Isso faz parte da agenda espiritual e jamais vai mudar, mesmo até o final da nossa vida. Só que, como já falamos anteriormente, irmãos, isso não é tudo. Olha o segundo parágrafo. A outra parte é o resultado de absolutamente tudo que realizamos para a glória de Deus e não para a nossa única satisfação e prazer, ou seja, as obras. Ainda que possamos obter essas coisas enquanto servimos a Deus, o foco é Ele e não nós. Então vamos lá, irmãos, Mateus 6, de 1 a 4. Ups, perdi aqui o livro. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Texto que nós passamos alguns domingos atrás, faz parte do nosso estudo aqui também. Mais adiante, irmãos, 6,16. Mesmo contexto. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste para como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Capítulo 10, mais adiante. Versículo 41 e 42. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Em outras palavras, meus irmãos... Oi? Em outras palavras, se nós estamos... preparados na primeira parte, o resultado precisam ser as obras. Deixa eu deixar isso bem claro, meus irmãos. Assim, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Alguns anos atrás, eu nem lembro quantos anos, nem sei quem é a pessoa, porque não me importa. Alguém disse assim, a Comunidade Batista Videira é uma igreja de gente que só sabe, mas não faz. E aí a pessoa que me disse isso, eu falei assim, essa pessoa jamais pisou na nossa igreja. E eu não sei se tem relacionamento com absolutamente ninguém da nossa igreja. Então, o que ela está fazendo? Como ela não estuda a palavra, ela está criando uma desculpa, um espantalho, para dizer assim, o que adianta estudar se você não faz, se você não vive? Isso é o problema da pessoa.
Mas a crítica, ela não é, meus irmãos, errada para qualquer igreja que diz se aprofundar na palavra. Porque o resultado precisa ser obras. Mas como, pastor? Você tem tempo? Poderia citar, irmãos, inúmeras coisas que a gente poderia colocar aqui. Quando, por exemplo, a gente coloca nos grupos sobre a necessidade de servir em alguma determinada área. Nós tínhamos um irmão aqui na nossa igreja, irmãos, que já foi embora do estado, que eu tive que proibir dele pegar mais uma função. Se ele tivesse acompanhando a nossa BD, ele sabe que eu estou falando dele. Ele veio me procurar, porque eu botei no grupo, na época, sobre mais uma necessidade. Ele, pastor, sobre isso que o senhor colocou, eu falei, você não. Porque você está fazendo já isso, você não. Você tem que ter a sua vida também para você cuidar. Dá chance para outro servir. Por outro lado, meus irmãos, às vezes tem pessoas que até para esquentar banco é incompetente. Nem isso fazem bem. Você já viu aquela história do pessoal fala assim, eu estava na igreja, mas eu só esquentava banco, aí eu vim para a comunidade de Pastor Videira. Esquentar banco aqui. Qual a diferença? Agora você só está sendo melhor alimentado. Irmãos, é sério, o servo que não serve, não serve. Eu e você deveríamos procurar o tempo todo o que tem para fazer aí. O que você está fazendo? Dá para mim. E nos ocupar na obra. E eu estou falando agora, irmãos, da igreja local. E lá fora, acabei de falar. Querido, se você não tem alvo evangelístico, você está em pecado. Porque a gente tem essa mania de achar que pecado... deixa eu ver. Não matei ninguém essa semana, não roubei, não adulterei, não roubei dinheiro do governo, também não sou envolvido em corrupção. Estou bem. Leia Mateus 28 para ver se você está bem. Leia Atos capítulo 1 para ver se você está bem. Porque as últimas coisas que o Senhor nos deixou aqui não foi: venham por todo mundo e se reúnam como igreja. O ID é parte sine qua non, inseparável, indisputável da vida cristã. Pastor, como é que eu faço isso? Toda semana procure alguém para pregar. Pega um folheto evangelístico, pega uma ferramenta que seja, chame a sua casa para tomar um suco da Caer. Não importa. Haja, faça algo. Não evangelizar, meus irmãos, é pecado. E a gente às vezes ignora tal fato. É literalmente o que eu mencionei. O camarada está sem almoço do meu lado e eu digo, não é problema meu. Só que é mais grave, porque a pessoa está morrendo espiritualmente, sem Deus, sem salvação. E eu digo, não é problema meu. Eu passo ao largo do homem à beira do caminho, espiritualmente falando, e eu não me torno o samaritano na vida daquela pessoa. Portanto, meus irmãos, se nós vamos ficar satisfeitos e até um tanto quanto contentes e orgulhosos, talvez, do quanto temos recebido, a pergunta é que a gente tem que lembrar: será que eu sei do texto que diz que a quem mais é dado, mais é requerido? Quem mais recebe, mais condições tem, ou deveria ter, de retribuir. Então, examina a sua vida. Eu não vou ficar aqui, eu já mencionei serviço de evangelismo. A gente pode mencionar a contribuição, a gente pode mencionar o que você quiser, o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Examina a sua vida. Porque eu tenho absoluta certeza que cada uma dessas coisas já passou ou na exposição bíblica, ou na EBD, ou no devocional, ou no livro que você leu. Ah, pastor, então o senhor está perfeito, obedeceu tudo. Eu sabia que alguém ia argumentar isso. Não. E é isso que me incomoda. E é por isso que eu farei o devocional amanhã de novo. Porque eu ainda tenho áreas na minha vida que estão intocadas pelo meu Deus, porque eu tenho lutado com Ele. Quem dera fosse como Jacó, mas não é não. E por isso que eu e você, irmãos, precisamos dar respostas àquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus. Essas são as obras que Deus espera de nós.
Finalmente, irmãos, 3, o coração está no tesouro. Versículo 21. Aquilo que você considera de valor e durabilidade para a vida será o objeto da sua busca, dedicação e entrega total. Por isso, esteja certo de que o tesouro no céu é o seu objetivo e ajuntá-lo é a atividade da sua vida. Lembrando que coração, na Bíblia, não é o centro das emoções, como no pensamento ocidental. Antes, é o próprio ser da pessoa, suas mais interiores intenções e sua verdadeira identidade. E eu até acho, meus irmãos, que o título aí está um tanto quanto invertido, devia ser o tesouro está no coração. Mas, ok, o coração está no tesouro. O ponto é que, o que é mais importante na minha vida? O que eu almejo realmente? De novo, você tem que ter essa prioridade em Deus enquanto cuida da sua vida. Não pode ser assim, não. Não, eu não concluí meus estudos, eu não fiz uma faculdade, ou eu não fui um bom profissional, porque eu estava completamente, olha, buscar em Deus, o reino de Deus e sua justiça. Eu estava dedicado. Não é isso que a nossa EBD está fazendo, meus irmãos. Não é nem um extremo e nem o outro. É o equilíbrio de nós vivermos para a glória de Deus e com Deus em prioridade enquanto cuidamos da nossa vida. Aí é que é o verdadeiro desafio. Porque em algumas instâncias, irmãos, em alguns momentos, essa prioridade do reino vai modificar a nossa vida. Essa prioridade do reino vai mudar aquilo que você tem escolhido. Uma das nossas missionárias antigas, já está aposentada em Angola, ela abriu mão de um casamento, de uma carreira e foi para a África. Um colega meu de seminário era, mencionei para os irmãos, era engenheiro químico, uma profissão que em São Paulo paga muitíssimo bem, especialmente onde ele morava na região perto de Cubatão. E ele abriu mão daquilo e foi para uma nova carreira, o Ministério Pastoral, onde física química não tem, engenharia química não tem função, objetivo nem utilidade nenhuma. Ele literalmente jogou no lixo o diploma dele e foi servir no ministério onde ele está até o dia de hoje. Então você vai vivendo a sua vida e vai, espero, vivendo com excelência, mas priorizando o reino, irmãos, aqui e acolá você vai ter escolhas a fazer. Aqui e acolá você vai ter encruzilhadas sims e nãos que você vai ter que decidir sobre essa decisão da minha vida. Ajuda a prioridade do reino ou atrapalha? Pode, inclusive, ser lazer. Eu só persegui uma carreira esportiva na minha vida, quando eu era mais novo. Não era futebol, fiquem tranquilos, antes que alguém comente alguma piadinha. Mas em determinado momento aquilo começou a competir com o meu trabalho na igreja. Eu peguei o negócio, coloquei no depósito em casa e... chega! Eu comecei a me incomodar, meus irmãos. Cadê a dedicação que o Joveci tinha há um ano atrás, 2 anos atrás? Cadê? Eu vou trocar por causa de uma ocupação esportiva? Pastor, esporte é vida. Nesse meu caso era morte. Porque eu já disse, meus irmãos, as consequências chegam. Você escolhe mal e lá na ponta, lá na frente, as consequências vêm. E detalhe, às vezes em coisas que em si não são pecado. O esporte não é. Mas no meu caso, como eu estava posicionando e priorizando a minha vida, estava se tornando. Então o coração, meus irmãos, precisa ser avaliado como está em relação ao nosso tesouro. Então essa é a questão do tesouro, e a gente vai ainda ver o ponto 2 hoje. A questão da visão. E aí nós pulamos para os versículos 22 e 23. A visão vai nos ajudar a entender quais são e qual a posição dos tesouros na nossa vida. Você percebe a diferença entre os dois tesouros, da terra e do céu? Agora, Jesus fala da nossa visão, a capacidade de discernir o que é de valor e eterno e o que não tem valor e é temporal. Sua visão determinará a direção e a qualidade de toda a sua vida, em que você está fixando os seus olhos. Eu acho que um ótimo exemplo disso aqui, meus irmãos, é o que a gente pode chamar de cosmovisão. A cosmovisão cristã,
ela vai ajudar-nos a entender a razão das coisas. É o que alguns chamam de filosofia. Por que você faz o que você faz? Ou por que fazemos o que fazemos? Ok? O que eu chamo de cosmovisão cristã? É enxergar a nossa vida e a nossa existência na perspectiva de Deus, da palavra, na perspectiva do alto, se você quiser colocar. É por isso que você vê, meus irmãos, uma pessoa, que nem um vídeo essa semana que eu vi lamentável, de um rapaz aos prantos, estridente, chorando por causa da injustiça que é feita com as mulheres que não podem abortar, são escravas do seu corpo, e a injustiça com as pessoas que estão presas no corpo do sexo, do gênero errado, e esse mundo injusto e tal. É ridículo, o rapaz era absolutamente ridículo, mas você precisa compreender que ele vem de uma determinada cosmovisão. Os alunos do CFM, inclusive, têm essa matéria, né? Cosmovisão cristã. Não sai do nada. Ele não acordou um dia e passou a enxergar assim. É por isso, meus irmãos, que muitos crentes chegam na universidade e são corrompidos pelo progressivismo, põe aspas aí, pelo modernismo, pelo esquerdismo. Porque eles não receberam uma cosmovisão cristã dentro de casa, primeiro, e na sua igreja. Hoje em dia, meus irmãos, há uma tremenda confusão no meio evangélico de que ser de direita e isso que eles chamam de conservador é ser cristão. De jeito nenhum. Jamais foi e jamais será. Você pode argumentar que determinadas pautas de um lado são mais próximas à pauta e à agenda e à cosmovisão cristã do que outro. Aí eu concordo com você. Mas você igualar o que chamam hoje de conservadorismo e direita com cristianismo é uma abominação ao evangelho. Então não passe pano e não concorde com tudo que se chama não de esquerda no nosso mundo hoje. Examine com um pouco mais de lupa, mais de microscópio para você perceber o que está acontecendo por trás, ok? Cosmovisão, irmãos, é uma coisa extremamente importante porque você muda a sua forma de viver o seu próprio dia. A sua própria existência vai sendo transformada porque você começa a entender. De onde vem a nossa cosmovisão? Obviamente vem da palavra. E essa é mais uma razão, meus irmãos, que uma igreja saudável precisa ter teologia bíblica. E é mais uma vez um voto favorável à pregação em lectio contínua. Vocês entenderam coisas de... Vocês não, nós entendemos coisas de Gênesis nesses últimos 18 meses que nós não entendemos em toda a nossa vida cristã. Por quê? Porque nós compreendemos do começo até o final o que Deus está fazendo. Em lugar de pegar um texto saltadinho aqui e acolá e pegar uma mensagem textual, como chamam por aí, que não tem nada a ver com o contexto, não tem nada a ver com o que o livro está dizendo. Completamente divorciado do intento do autor, que é Deus. Isso é cosmovisão cristã. Você começa a entender por que as coisas acontecem. Você começa a entender tanto o sofrimento quanto a bênção. E você você não vive apenas por causa das circunstâncias do que acontece, mas vive de uma maneira muito mais profunda e, eu diria, muito mais eterna. Portanto, meus irmãos, a visão vai nos ajudar tremendamente. Há mais ou menos, não lembro quanto tempo, eu fui numa médica, oftalmologista, e ela falou para mim: pastor, o senhor tem hipermetropia, astigmatismo? Eu falei: tem, mas não me incomoda, eu enxergo tudo bem nesse lado, né? Ele falou assim: pois é, mas o senhor também está com presbiopia. Eu falei: não, eu sou batista. Entenderam? Não? Fato é, meus irmãos, que é literalmente possível. Tudo de perto para mim é embaçado hoje. Eu sei que vários aqui se identificam. E vocês chegarão lá. Começou com meio, com 1, 2,5, 3. Tanto que eu tenho esse e tenho um outro que está quebrado, mas eu vou consertar, porque eu tenho que ter o titular, o reserva, o titular, o segundo goleiro, o terceiro goleiro. Porque é horrível andar e não enxergar nada. Eu detesto nos lugares assim: tudo bem, moço? Dá para você dizer para mim o que está escrito aqui? Porque eu não enxergo o que está lá. Só põe a bendita do preço, a fonte 6. Isso é inumano enxergar uma fonte 6 ali.
Pastor, mas o senhor não lê a Bíblia tão bem? Irmãos, abaixo da Bíblia tem um negócio impresso em fonte 18, não se preocupe. Sabe onde eu quero chegar? Se você não enxerga bem, você não discerne as coisas. Isso aqui é um A ou é um O? Dependendo da fonte, é a diferença de um risquinho do lado. O A é uma bola com risquinho e o O é sem risquinho. E dependendo se eu estou com isso ou não, eu não sei a diferença. Sem o óculos, meus irmãos, da palavra, você vai ler a própria realidade de uma maneira errada. Você tem uma mistura espiritual de miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, tudo junto. Até catarata. E é por isso que tanto crente você explica, e a criatura não compreende. Porque a visão dela não foi acertada. Vamos falar primeiro sobre os bons olhos. Olhos bons. Versículo 22. A comparação aqui é entre uma pessoa cega e uma pessoa que enxerga. Quem tem visão dará ao seu corpo boa direção. A boa visão conduzirá sua vida no bom caminho. Você não tropeçará, a caminhada será mais rápida, segura e com objetivo. Os fariseus tinham um problema em lidar com a vida material, pois seus olhos espirituais estavam doentes. Essa é a ligação, irmãos, do contexto. Até mesmo mortos. Estavam tomados pelas trevas da idolatria. Por isso a menção do Deus dinheiro, Mamon, mais adiante. Quando Jesus vai dizer que você não pode, isso é para a semana que vem, que não vai dar mais hoje, servir a dois senhores, servirá a Deus ou ao dinheiro. Se alguém tem a sua Bíblia aí, olha no rodapé, literalmente no grego está escrito, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que era um falso Deus da riqueza. Era o Deus que o pessoal procurava quando estava com problema financeiro, né? Quando estava ou queria ficar rico. Então ele falou assim, ou você serve a Deus ou você vai servir ao dinheiro. A NVI preferiu traduzir e colocar a nota no rodapé. Por que isso tem a ver com a visão, meus irmãos? É a dificuldade de enxergar a vida da maneira de Deus. Então esse camarada vê algum bem material que seja e diz, eu preciso ter isso. Aí ele se endivida ou se complica na vida de alguma maneira para ter aquilo. Ele não para, primeiro, claro, perguntar ao Senhor se ele pode ou deve ter aquilo. E mais ainda, se ele precisa ter aquilo. Muitos anos atrás, irmãos, eu acho que já falei para vocês, um pastor perguntou para mim qual carro eu teria se eu pudesse comprar. Dinheiro não é problema. Eu era adolescente e eu falei uma Ferrari. Magnum estava na moda e todo mundo gostava da Ferrari vermelha do Magnum. Irmãos, eu sou dessa época, se você está se perguntando. E ele me respondeu uma coisa muito interessante. Ele falou assim, não entendi, você poderia, mas você deveria. Ele perguntou, por exemplo, e se você estiver numa igreja com irmãos bem mais simples, que chegam de bicicleta? O problema não é eu chegar de carro, o problema é eu chegar com carro de 2, 3, 4 milhões de reais. E eu achei aquela lição muito preciosa que eu nunca mais esqueci. Que o grande problema não é se eu posso alguma coisa, mas se eu devo. Se eu estou tomando a decisão, que a minha visão está me ajudando a enxergar, que glorifica a Deus, que é segundo o querer dEle. Porque, irmãos, se a gente pudesse, o que eu queria era uma catedral gótica, lá no nosso terreno. Com torre, relógio e sino e tudo. Na nossa viagem ficava babando. Mas que levou 200 anos para construir. Não, a gente faz em 3. Coisa linda. Eu já pensava até no Quasimodo lá em cima, né? O Corcunda lá pra cima. Né? Eu gosto de igrejas clássicas, coisas bonitas. Mas será que a gente precisa gastar esse dinheiro? Uma coisa que seja bonita, que seja funcional, que atenda a nossa necessidade de espaço. Não é um caminho bem mais sábio para se percorrer? Porque acredite, a capital,
Uma catedral gospel, ou gospel também não, gótica, não fica no valor do nosso orçamento, da nossa sede, nem de perto. Entende, irmãos? Mas se a gente pudesse, a gente deveria. É isso realmente que Deus precisa? Eu soube de uma igreja nos Estados Unidos agora que custou 15 milhões. Sim, de doletas. 15 milhões. Eu fico pensando, irmãos, o que você faz com missões com esse dinheiro? Quantos missionários você sustenta a vida inteira com esse dinheiro? Os nossos olhos vão mudar, irmãos, a visão da nossa vida. Sobre como vamos usar nossos bens, o nosso tempo, nossos talentos. E isso vai depender muito se nós estamos lutando com trevas da idolatria ou não. Bem, olhos maus. Texto seguinte, Mateus 23. A pessoa que não consegue perceber a diferença entre os dois tesouros, porque a visão não é boa, terá uma vida mal direcionada e não alcançará o verdadeiro tesouro. Você precisa olhar com os olhos de Deus para ver o verdadeiro valor da vida. Essa é claramente uma enorme diferença, irmãos, de como Jesus vivia e como os fariseus viviam. Assim, tal cegueira de olhos tomados pelas trevas irá infiltrar, presta atenção, irmãos, irá infiltrar cada uma das áreas da vida desta pessoa. A lógica é simples. O material, eu quero que você preste muita atenção, está escrito lá. O material começa a dominar sobre o espiritual. Prazeres, nossa vontade, objetos mundanos, são todas coisas materiais. Mas não tendo matéria em si. Olha, prazer não tem matéria, mas é material. Então, quando a gente fala de coisas materiais, meus irmãos, não é necessariamente coisas que têm átomos. Ok? São coisas que estão fora da esfera eterna. Coisas que não preenchem aquilo que é eterno. Ok? São materiais porque estão em contraponto, estão do lado oposto ao espiritual. Isto é, aquilo que tem valor eterno. Por outro lado, uma vida física vivida para a glória de Deus abandona o reino material e se liga ao espiritual, mesmo sendo matéria. Não sou a Dilma, faz sentido o que eu escrevi ali. Vamos lá, irmãos. Vou exemplificar. Eu dei uma oferta para a construção. Aí eu, todo orgulhoso de mim mesmo. Nossa, como eu sou uma pessoa dada. Como eu sou uma pessoa... Nossa. Eu me amo. Não posso mais viver sem mim. Mesmo que a oferta seja matéria, o meu sentimento é imaterial. Mas está dentro disso aqui que a gente está falando. É mundano, é matéria, é deste mundo. Ele não tem valor eterno, porque eu fiz por vaidade, por orgulho, o que quer que seja que você queira colocar aí, ok? Oi? Por outro lado, se eu dou uma oferta de coração com a minha mão direita, não sabendo que a mão esquerda deu, tudo aquilo que a gente já viu na Bíblia, o dinheiro é matéria, mas é eterno. Então, quando a gente está criticando aquilo que é material aqui, irmãos, a gente está falando, na verdade, aquilo que é temporário, que é mundano, que é terreno. E o que a gente está falando de algo espiritual, a gente está falando daquilo que é eterno, é duradouro e glorifica a Deus. Essa é a diferença que a gente está fazendo aqui. E é a qualidade dos nossos olhos que vai nos permitir enxergar ou não... Tinha um microfone por aqui. Tem. Enxergar ou não aquilo que nós estamos fazendo. Se é temporário e vai passar ou se é algo que é eterno. Tinha o Tiago que eu deixei no vácuo aí no meio? Ainda lembra, Tiago, não? Depois você passa aqui pro cara bem vestido aqui do outro lado da... Não, na verdade é uma pergunta simples, mas que sempre me deixou um pouco na dúvida. Em relação àquele texto, né, que fala sobre que a sua mão não deve... Que você não deve divulgar, né? Aquilo que você fez... como caridade, boas obras, mas ao mesmo tempo que eu fico pensando como é que fica a questão de falar sobre trabalhos que estão sendo realizados e incentivar outras pessoas a fazerem também o mesmo. Okay. Se estaria errado
Ou como poderia fazer sem ser pecaminoso? Ótima pergunta. Bom, de vez em quando, faz tempo que eu não faço, mas por mim tinha até uma ONG, se não me custasse muito do meu tempo, eu salvo animais. E eu salvo animais não é para ficar com eles, porque eu já tenho 2, 3, se contar o macaquinho da Julie. Então eu dou um jeitinho, peço a um amigo veterinário que dê um atendimento e coloco no LX. Eu posso fazer isso e ficar feliz porque eu estou salvando um ser vivo e acabar nisso. Ou eu posso achar que eu sou campeão da fauna e da flora. Aí que está a diferença. A diferença não está em necessariamente divulgar, mas por que você divulga. Por que você faz o que você faz? Novamente, a motivação do seu coração. Grande parte daquilo que a gente faz para ajudar as pessoas aqui, alguém sabe. Então, por exemplo, a gente fez outro dia um levantamento para ajudar, foi no aluguel de um irmão, uma família da igreja, não foi? Eu sei quem contribuiu. Por quê? Porque você fez o Pix e o SMS chega no meu celular. É impossível não saber. Agora, o que importa é a sua motivação. Agora que você sabe que o seu Pix chega o aviso do SMS do pastor, aí o pastor vai saber quanto eu dei. Então, meu amigo, você já recebeu sua recompensa. E não foi de mim, com certeza. Porque para mim, eu e você só fizemos nada mais que a nossa obrigação, né? Em ajudar o irmão que precisava. Entendeu? Então não quando Jesus fala que a sua mão direita não sabe o que é a esquerda, é que você mesmo no seu coração não fica revendo, né, aquele ato que você achou tão bom, tão heróico, tão sei lá o quê, né? E, nossa, será que tem uma pessoa tão boa como eu no mundo que não pode ver um animal sofrendo, que quer salvar? Poxa, eu sou, né, a Luísa Mel do Norte. Deus me livre, essa mulher é tão doida. Entendeu? Por que eu tenho essa atitude? Ou eu apenas faço? Apenas fiz a coisa certa. Nada mais. Fiz o que tinha que fazer. O bichinho foi atropelado na minha frente, cuidei. Inclusive hoje está na casa do Smiley e da Jéssica. É aquele cachorrão enorme, o Thor, que está lá. A gente foi atropelado na frente de casa, a gente salvou. Agora, eu preciso me orgulhar disso. É mais ou menos como o nosso pai, que a gente já falou tantas vezes, né? Pai, eu tirei 8, não fez mais que a sua obrigação. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos? É que a gente não faz a nossa obrigação, e outros não fazem também a sua. Quando alguém sai um pouquinho da média, é herói. Nossa, o que o cara faz. Se cada um de nós ajudássemos o nosso próximo, se cada um de nós, na coisa que eu acho que a gente deveria fazer, ajudasse um animal em sofrimento, se cada um de nós ajudasse alguém que está num problema, dando o nosso ouvido para ouvir, você já reparou que em lugar de atos heróicos seria apenas atos comuns? Todo mundo está fazendo. Quem não fizer seria o fora da curva, né? Não aquele que faz. O problema é esse. Então, deu para entender? É a motivação do nosso coração, isso que é o mais importante. Porque muitas vezes a gente vai ter que divulgar. Então vamos supor que você descobriu de novo uma família que precisa de ajuda. Como é que você vai divulgar se você não botar a cara, né, na mídia? Na rede social ou no grupo da igreja? Mídia. Mídia não é só a imprensa não, tá, irmãos? Mídia significa, na verdade, meio. A palavra é abrasileirada de mídia para mídia é meio. Tem que ter um meio de divulgação. Hoje é a rede social. Aí você coloca lá e as pessoas podem se juntar a você e tal. Agora tem muita gente que se promove, irmãos. Eu acompanho vários ativistas, vamos chamar assim, dessa área que eu gosto, tá? E tem uns que fazem para se promover mesmo. Tem outros, eu desconfio que nem gosto de bicho tanto assim. Mas parece que dá ibope, dá voto. Alguns são políticos e se metem nisso daí. Pela maneira como se comportam. Outros não, você vê que realmente se compadecem do sofrimento, né, dos animais ou das pessoas. Tem muita gente boa por aí. Boa no sentido humano da coisa. E tem um, inclusive, que não se sabe nem quem é o rosto dele. Ele tem a prática de ajudar pessoas anonimamente.
talvez nesse mundo hoje de um estrelismo que se busca, talvez tenha sido uma boa decisão na parte dele, né? Ok? Pastor, essa questão assim da visão, né, ter um olhar bom, um olhar mal, biblicamente falando, como que a Bíblia trata tipo a questão de, eu não falo aqui da gente, de uma igreja, de cristãos que estão num outro local que estão congregando e é ensinado errado, biblicamente errado. Até que ponto existe uma inocência bíblica que a pessoa não pode ser cobrada com relação a isso, porque ela não teve uma explicação, ou o fato a Bíblia já não deixa claro isso, a pessoa lendo e tal, porque às vezes a gente tem conhecidos, né, que estão em igrejas estranhas e aí a gente fica assim, ficam lá. Aí a gente fica, tá lá porque é inocente, ou vítima ou cúmplice. Isso, como se trata isso? Ok. Irmãos, se a pessoa verdadeiramente é convertida, ela tem o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo não vai deixar que um filho de Deus seja para sempre iludido e enganado. Por isso que, se realmente convertido for, existe um grau inicial de vitimismo, de ser vítima, mas existe muito maior grau de ser cúmplice. Por quê? 2 Timóteo capítulo 4. Eles não suportam a sã doutrina, eles se cercam de mestres por causa do comichão no ouvido. Eles querem alguém que fale aquilo que eles querem ouvir. Porque, como diz o Jude Clay, os falsos mestres são falsos, mas eles são mestres. Então, os da moda agora, que são os coaches ou aqueles com pregações motivacionais, porque motivacional não é, mas é morte, David Leonardo, C.Q. Brunet, o camarada lá, e o C.Q. Azevedo, também pouco importa o nome desse camarada, eles têm uma palavra doce, gostosa de ouvir. Sabe, você sai amaciado, funciona melhor que a maçã de carne. Seu coração sai molinho de tanto ouvir aquilo lá. Não sai transformado, não sai confrontado. Porque o grande problema, meus irmãos, é que quando você vai para as cartas apostólicas, você não encontra isso. Então você vai dizer que essa pessoa é totalmente vítima? Não, ela é cúmplice, porque ela está gostando de ouvir aquilo que está sendo pregado, é agradável a essa pessoa. Convertido ou não, obviamente piora no caso do convertido. Agora, sem a devida administração, por outro lado, é limitado aquilo que alguém enxergará. A gente tem que admitir, meus irmãos, grande parte dos nossos olhos se abrem porque alguém fez assim, né? Que nem naquele filme lá que abre o olho para enxergar as criaturas. Alguém abriu os nossos olhos, alguém mostrou de alguma maneira. Meus primeiros meses, irmãos, no seminário, foi assim eu tinha que amarrar uma faixa no meu queixo porque ele vivia caindo o tempo todo. Porque eu jamais tinha ouvido a palavra sendo ensinada daquele jeito. Eu nunca vi uma pregação, como a gente tinha mensagem na capela de terça a sexta, né? Culto iniciando o dia depois do café da manhã. Eu nunca tinha visto pregações daquela maneira. Eu estava me acostumando a pregações que eu me forçava a passar por elas por obediência e fidelidade a Deus. Porque eu não era alimentado, elas não eram atrativas no sentido da homilética, né? Da arte da pregação. Felizmente é verdade. E eu meio que eu suportava aquela refeição sabendo que ela era necessária para a minha vida espiritual. Ok? Porque eu acho, inclusive, ainda é uma ótima motivação. Porque eu já ouvi mesmo de reformados e expositores mensagens extremamente chatas, mas eu ainda assim assisti todinha porque eu sei que o conteúdo é bom. Então não estou dizendo que eu fiz algo errado, não. Você deve ouvir a pregação e tirar o máximo dela que você puder, quer seja boa, quer seja ruim. Quando eu cheguei no seminário, irmãos, e eu tenho certeza que Leila e Tessa confirmam isso, a clareza do ensino do seminário que nós fizemos era de novo, o queixo cair, você dizer assim, aonde eu estive na última década da minha vida. Se eu tivesse caído no seminário lá da minha cidade, eu não creio que eu seria a pessoa que sou hoje. Por quê? Porque você acaba se conformando ao meio. Então, resumo da sua pergunta, é uma mistura das duas coisas, mas há sim cumplicidade, porque a pessoa quer aquilo.
ela tem um certo impedimento, ok? Mas ela tem aquilo. É como você... O que difere... É interessante essa ilustração. O que difere um atleta paralímpico de uma outra pessoa deficiente? Uma decisão. Esse aqui decidiu ir além da sua limitação e nadar mais rápido do que eu, que tenho meus braços e pernas tudo certinho. É uma decisão de que eu vou superar com o que eu tenho para poder chegar até um determinado lugar. O cristão tem esse recurso em Deus de olhar para a palavra e dizer assim, alguma coisa está errada. Como tem acontecido, irmãos, é que eu creio que eu sou pastor perco da Leila em termos de vida cristã, eu tenho 42, eu tenho 45 anos de convertida. Eu já vi movimentos no meio evangélico que daria para escrever um livro. Nós somos da década de 80 e 90, onde o êxodo das igrejas para igrejas pentecostais e neopentecostais era algo endêmico. Mas por quê? Porque as igrejas chamadas históricas, tradicionais, estavam paradas no tempo e no espaço. Podem reclamar, podem falar o que quiser, mas o movimento chamado Igreja Reformada mudou a face do nosso país e de outros também. Eu não estou sendo vaidoso, orgulhoso, estou sendo histórico, porque eu vi o que aconteceu desde a década de 80 até agora. Quando coisas como, por exemplo, pregação expositiva, aconselhamento bíblico, principalmente esses dois, mas aprofundamento teológico começou a chegar nas igrejas, o pessoal que estava lá começou a se cansar. Porque, irmãos, a igreja de louvorzão, de entretenimento, disso, aquilo, é como o bombonzão, tá? Loja de doce, para quem não é da cidade. Loja de doce, bombonier. Eu gosto de ir no bombonzão. Tinha o meu biscoito preferido do Rio de Janeiro, até algum pouco tempo atrás. Não, piraquê. Voltou? Oh, Deus é bom. Porque eles tinham se desentendido. Aí não ia mais trabalhar com piraquê. Então, tem o meu biscoito preferido. Tem o meu chocolate meio amargo, que eu já disse, irmão. Né? Tô deixando aqui, hashtag fica a dica, é o que eu gosto. E aí, tem tudo lá. Então, agora, eu não fico vivendo lá. Eu vou lá comprar uma coisinha e eu vou para o supermercado, onde tem, né, a minha carninha, meu arroz, feijão e tal. O problema é que as pessoas viveram anos na tal bombonier. E uma hora, encheu. Ah, pastor, você acha que mudou muito? Qual foi a última vez que você ouviu falar de um show gospel cobrando 100 mil reais o cantor? Alguém? Alguém? Ó, isso era 2, 3, 4 por ano aqui, no fim do Brasil. Ou começo, se você preferir, né? 100 mil eles cobravam para vir cantar aqui. Quando é que aconteceu de novo? Porque não tem nada a ver com pandemia, se alguém já está indo por aí. Faz tempo que isso vem mudando. O cenário tem mudado, o pessoal tem acordado. Não todo mundo. Mas muita gente tem percebido que não dá para viver de entretenimento, não dá para viver de palavra motivacional. Está tudo bom? Não. Ainda tem, como falei, essa trinca que eu acabei de mencionar. Azevedo, Brunet, sei lá, o outro lá. Qual é o nome do outro mesmo? Hã? Leonardo, sobre o nome dele, né? Que atrai milhões de pessoas aí. Prega nada. Um sorrisinho, né? Um cara jovem, sentado no banquinho, né? Com aquela luz, aquelas lâmpadas atrás, vai decorar. Ótimo. Alguém perguntou uma vez, meus irmãos, se eu tenho algum medo de... Caiu. Se eu tenho algum medo de pregadores assim. Eu falei, não. Seria a mesma coisa de um ônibus ter medo de um cavalo. Não tem competição nenhuma entre os dois, porque são duas categorias completamente diferentes. Esse aqui leva um homem, esse aqui leva um transporte coletivo. Pouco importa se eu sou o cavalo ou sou o ônibus. Eles não são, meus irmãos, do ramo. Eles estão atraindo aqueles que têm os comichão no ouvido e vão atrás, e que vão. Na verdade, meus irmãos, isso é uma ferramenta de purificação, porque você mostra quem é quem realmente. Então, meus irmãos, essa dificuldade de visão, para voltar à lição e à pergunta, é algo complicado nos nossos dias. E é por isso que nesta igreja você tem sido orientado, leia a Bíblia, obviamente, o ano inteiro.
Faça o seu devocional. Leia este livro, leia aquele. Você quer ver uma coisa, um exemplo claro? Há 6, 7 anos atrás, nós lemos de Jerry Bridges, Confiando em Deus. Esse foi um dos livros, irmãos, que mais marcaram e modificaram visões dentro da nossa igreja. Eu me lembro da época, dos comentários. Até hoje, quando eu recomendo alguém, as pessoas falam, como diz meu amigo Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Por quê? É um livro, como muitos outros, que muda a sua visão da vida. Como você vai enxergar, no caso, o sofrimento. E você vai perceber que ele não é sem propósito, que ele não é sem objetivo, e ele não define a sua vida, ele é sempre para a glória e para o propósito de Deus. Pronto, está um exemplo de como você muda uma igreja. Várias pessoas têm me perguntado, pastor, como é que a gente ajuda a nossa igreja a mudar? Eu falei, você é o pastor da igreja? Não, então vai ser mais difícil. Mas, vá até o seu pastor e peça autorização para começar um grupo de estudo, por exemplo. Grupo de estudo teológico, como nossos jovens tiveram durante anos. Se o seu pastor autorizar, eu posso lhe orientar algum material, eu tenho muito material gratuito da Fiel, por exemplo. Você começa a criar uma massa de mudança dentro da igreja, a pessoa começa a entender coisas que antes não entendia, porque vinha domingo após domingo para ouvir aquela mensagem, como diz o Judy Clay, aquela sopa rala. E a maioria dos pastores dizem, adivinha o que, irmãos? Não precisa. Essa é a resposta que geralmente as pessoas na internet me dão. Eu fui falar com o meu pastor, ele disse que não precisava. Como não precisava? Que pastor em sã consciência vai dizer para os seus jovens, para os seus homens, para as suas mulheres, não estudem? Aquele que não quer que alguém saiba mais do que ele. Já me perguntaram isso também. Pastor, você não tem medo de ter alguém na igreja que saiba mais do que você? Eu falei, não, eu tenho um anseio que saibam mais do que eu. Porque é impossível que eu saiba tudo. Eu preciso de alguém que preencha lacunas que eu não tenho condição de estudar. Eu não tenho como ser um polímata completo, um generalista que sabe de tudo, que bate falta bem, bate escanteio bem, bate pênalti bem, defende bem. Isso não existe. Como nas palavras de Moisés, quem dera todos os filhos de Israel profetizassem. Não é isso que ele fala quando vem o pessoal enciumado com Moisés? Não, irmãos. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Quanto mais maturidade cada um de nós tivermos, toda a igreja sobe junto. Alguns podem se enjoar da maré alta e demorar a se acostumar, mas sobe. Semana que vem a gente vai continuar lição número 23, né? E vamos continuar o ponto 3, a gente vai falar da questão das riquezas. Talvez essa seja a lição que eu estava pensando em faltar. Não falte, esteja aqui. E é o último domingo antes do nosso passeio do dia de comunhão das famílias, tá, irmãos? Que é no 1º de maio. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar e encerrar o nosso tempo aqui hoje. Queridos, eu não sei nem se alguém contou, mas essa é o tipo... Oi? Pois é. Essa é o tipo de audiência que a gente precisa ter na nossa EBD, né? Esteja aqui domingo que vem. Você que estava meio ausente, viu? Eu creio que todos nós estamos saindo daqui com alguma pulguinha atrás da orelha para cultivar em casa, dar um alimento. E é assim que deve ser, irmãos, o nosso ensino da palavra, nos incomodando para que possamos responder à palavra de Deus. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que é esta fonte que nunca acaba. Nós poderíamos voltar no próximo domingo, no mesmo texto, e ainda teríamos o que extrair dele, que compartilhar, ó Deus, e isso é a beleza da tua palavra. Obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos dá, dia de lembrarmos da ressurreição do teu Filho, aquele que vive e reina para sempre. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, que possamos estar juntos com o Senhor esta noite para louvar e engrandecer o teu nome, tanto aqui como em nossa congregação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.